Bom dia você que nos assiste aqui pela TV Evangelizar nesta manhã. Está começando para você o programa Com a Palavra. É um momento de reflexão, de meditação a partir da Palavra de Deus. Eu sou o Padre Ezequiel e desejo para você um dia maravilhoso, muita paz, muita luz, muita força. Força para seguir adiante. Muita gratidão também para continuar, porque quando a gente não está bem, precisa de força. Quando a gente está bem, a gente agradece a Deus. Por isso, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela vida. Obrigado pela família. Obrigado pela Tua graça que me sustenta. Obrigado por aquilo que eu consegui, pelos sonhos que eu realizei, por aquilo que eu encontro na vida, nas pessoas, no meu caminho. Por isso, seja bem-vindo para esse momento. Nós estamos aqui na presença de Jesus misericordioso. Jesus é rico em misericórdia. Jesus é a pura misericórdia. E a misericórdia é a atitude de quem dá o coração. Deus se dá a nós. Por isso, esses tempos estava lendo um teólogo. A minha teologia já é bastante assim, mas estava lendo um teólogo italiano que ele diz assim, Chega da igreja dizer que Deus castiga. Chega. Não pode, não deve. Porque Deus não castiga, Deus é misericórdia. Jesus chegou até nós nos mostrando misericórdia, nos mostrando amor. Por isso esse teólogo que diz, olha, em outras palavras, essa é a tônica. Chega de dizer que Deus castiga. Chega porque isso é uma mentira. Deus nunca castigou ninguém. Deus não faz mal a ninguém. Deus só sabe, só quer e só pode amar. Nós podemos viver mal pelas nossas escolhas, pelo contexto da nossa vida, pelas situações que nos rodeiam, mas da parte de Deus só há amor. E aqui nós temos Jesus, misericórdia. Por quê? Porque Jesus é amor. Por isso, aos pés de Jesus, nós também temos as intenções de vocês. Você que está ali pode ligar agora para 3221 6060, 3221 6060. E o call center, essas moças estão esperando a sua ligação para conversar com você, para anotar a sua intenção, para te dizer uma palavra, porque muitas pessoas também querem expressar a palavra, aquilo que está acontecendo com elas. Por isso liga agora, 41-3221 6060. Aqui as tuas intenções aos pés de Jesus misericordioso. Agora eu quero convidar vocês a meditar a palavra. Esse é o programa Com a Palavra. E o texto de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Diz assim, Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Que devo fazer para me salvar? Certo. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família.
Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Veja aqui, ó. Essa palavra dos Atos dos Apóstolos, aqui nós temos a prisão de Paulo e Silas. Esse é o contexto desse texto. Paulo e Silas estão presos por causa do Evangelho. E lá tem um carcereiro que está cuidando deles. E naquela noite, Paulo e Silas começam a rezar e abrem-se todas as portas da cadeia, da prisão. Vejam que aqui o texto ele indica algumas coisas. Primeiro, que a oração tem poder. A oração abre as portas da prisão. Tá, mas padre, eu tenho rezado muito e nada acontece. É sim. Mas eu estou dizendo que a oração tem força. Mas que força? É Deus que tem força. E Ele está sempre te dando toda a graça, como eu sempre digo. Deus está sempre te dando toda a graça. Só que a oração que você faz sintoniza com essa graça e você acolhe esse bem todo que Deus está querendo te dar. Por isso que ela tem força. Não é a força que muitas vezes a gente quer. Eu queria que pela minha oração o meu filho que está drogado ficasse curado. Eu vou te dizer que as situações muitas vezes são muito difíceis e a pessoa precisa querer. Eu queria que essa oração me desse a cura, padre, do câncer. Sim, eu posso dizer que a oração com a tua fé, ela pode transformar muito, porque hoje em dia a gente não só fala de oração, mas a gente fala da própria intenção. Quando a gente tem um pensamento centrado na cura, isso tem uma força muito gigante para mudar a realidade. Então, é oração, é pensamento, é confiança, é Deus e assim por diante. Aqui, a oração diz, abriu as portas da prisão. E ninguém entendeu por quê. E o que acontece? O carcereiro que estava lá, ficou impressionado com Paulo e Silas. E ele diz para eles, escuta, o que eu preciso fazer para me salvar? Eu estou vendo que vocês são especiais. Ele está dizendo, porque ele viu a cena ali, a porta da prisão se abrindo. Então, ele diz, o que eu tenho que fazer para me salvar? E Paulo e Silas dizem, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Você precisa crer. Crer em Jesus. Mas aqui, outra coisa que aparece. Veja que muitas vezes, padre, eu creio em Jesus. Tá, mas isso muda o que na tua vida? Te deixou uma pessoa melhor? Porque não é só uma crença de fé que não muda a vida. O crer em Jesus significa eu acolho Jesus naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele me aponta. Por isso, se eu creio em Jesus, a palavra crer significa, não é só um ato intelectual, ou um ato do coração, porque a gente diz a minha fé está no coração, que seja intelectual ou de coração, mas é um ato inteiro, onde a pessoa que crê passa a ter Jesus como mestre, como a luz, como guia, que aponta o caminho da vida. Então, a crença
ela é transformadora, ela transforma a pessoa, ela faz a pessoa ser diferente, ser mais amorosa, ser mais misericordiosa, julgar menos, ser mais fraterna, ser mais solidária e assim por diante. Então aqui crês e serás salvo. Também para nós serve isso. A nossa fé nos salva, mas a fé, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Por isso que eu disse, não é só um ato de, padre, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Sim, mas isso muda o que a tua vida? Então, a crença, a fé se supõe sempre uma mudança e especialmente uma aprendizagem com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus, que é o mestre da vida, a viver como ele viveu. Porque quando ele veio, ele anunciou o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus, qual é a centralidade do reino de Deus? Pessoas humanas que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas. Então, o centro da minha fé tem que ser a pessoa humana. Só que eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia muitos autores dizem assim, a sociedade de hoje perde de vista o outro. Nós pensamos em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, no nosso dinheiro, nas nossas conquistas e perdemos de vista o outro. Então aqui, fé também significa, especialmente, se a fé é em Jesus, que trouxe o reino de Deus, que tem a centralidade na pessoa, então fé significa olhar o outro, perceber o outro, não matar o outro no meu pensamento, quando eu reduzo o outro a um pensamento, aquela pessoa é assim, aquela pessoa pensa assim, então eu não quero relacionamento, não quero me aproximar dela. Não, o outro, ele sempre pode me ensinar. Eu sempre posso aprender e eu não posso perder de vista as outras pessoas, especialmente na religião. Aqui, especialmente na religião, pessoas religiosas não podem ter uma fé só para mim. Eu tenho fé, padre. Eu acredito em Deus, padre. Sim. E ela te muda o que essa fé? Se você perde de vista o outro, você pode até dizer que tem fé, mas é a tua fé, não é a fé de Jesus, a fé que Deus quer. Por isso aqui, crês e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. E o que fizeram? O carcereiro, o que ele fez? Então naquela noite, mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Percebe? Na medida que a pessoa se converte, ela passa a levantar e a trabalhar em favor do outro. O carcereiro que estava cuidando da prisão, ele vai e lava as chagas de Paulo e Silas. Isso é fé. Você percebe que o texto é claro. O texto não diz só, tenha fé. Na medida que ele diz, eu quero me converter e quero ser salvo, ele levanta e vai lavar as chagas do outro. Como eu dizia, quem tem fé não perde de vista o cuidado com o outro, o amor com o outro. E depois de lavar as chagas, depois de cuidar deles, então ele diz aqui, imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Ali o ritual se completa. Então, é a oração, como eu disse, que tem um poder grande, abriu a porta da prisão, a oração derruba muitas cadeias. Depois, alguém então vê e fica impressionado e diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Você precisa crer em Jesus. Tá bom, eu quero crer. Eu quero crer. Então vai lavar as chagas, vai cuidar dos outros. E depois disso, então, o ritual se completa dizendo, agora sim eu posso ser batizado.
agora sim eu sou da igreja. Eu sou irmão de irmãos. Eu acho que esse texto, na verdade, ele é interessante e bonito e ele pode ser inspirador para você hoje, para mim, para todos nós. O programa Com a Palavra quer exatamente também tirar as intuições que aparecem a partir da palavra, para que você compreenda sempre mais. E compreendendo você esclarece, e esclarecendo a gente vive melhor. Quem vive bem? Quem tem visão clara da vida. Por isso, conhecimento faz a pessoa viver bem, viver melhor. Se a pessoa fica com a mente restrita a um tipo de pensamento, ela não abre os horizontes, ela não vive bem. Hoje em dia tem tanto conhecimento, então a palavra também, quanto mais a gente conhece a palavra, o objetivo é me fazer viver melhor. É cuidar das chagas da minha família, de quem está perto, as minhas também chagas, porque cada um precisa de cura também. Pensemos nisso, que a palavra de Deus seja bênção na nossa vida. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje eu, Padre Ezequiel, aqui com vocês. Vocês me conhecem pelo programa Despertar para o Amor, dos domingos de manhã, que eu convido a você a assistir sempre. Também o Cantando a Palavra, que nós temos diariamente aqui, que é uma música e uma reflexão sobre a música. Também pelas redes sociais e por outros momentos que você nos viu. Por isso, também acompanha lá as redes sociais do Padre Ezequiel. Procura o Instagram, o YouTube, e sempre tem uma palavra boa. Eu gosto muito de refletir sobre a vida, sobre o ser humano, sobre as buscas humanas, e gosto sempre mais de compreender o ser humano. Por isso, quando a gente está aqui nesse programa, que é essencialmente meditação da palavra, e a palavra de Deus vem para nós de muitas formas. Ela vem também quando as pessoas falam coisas boas, quando vem um conhecimento que ajuda a pessoa a viver melhor. Não estaria Deus aí por trás? Não estaria Deus por trás de tanto conhecimento que existe hoje no mundo e faz com que as pessoas possam viver melhor? Com certeza está. Deus não está agindo direto de cima para a minha cabeça. Ele está agindo no mundo para que a gente viva bem. Por isso, a palavra, com a palavra, quer dizer o seguinte: você diariamente pode estar atento a muitas intuições que acontecem e que te fazem compreender melhor a vida humana, o teu caminho, o chamado que Deus faz. E assim nós vamos sendo mais humanos e mais irmãos. Tu queres ser salvo? Crês no Senhor Jesus, te batiza, serve os outros. Aqui nós temos a imagem de Jesus misericordioso. Como eu disse lá no início, nós temos que olhar Jesus a partir da misericórdia, do amor, e só a partir do amor, e não a partir do medo. Eu vou dizer uma coisa, aquilo que eu disse lá no início de um teólogo italiano, ele diz assim, muito se anunciou sobre o medo. Não faça isso porque você vai para o inferno. Não faça aquilo porque você vai para o inferno. Não faça aquele outro porque você vai para o inferno. Isso é medo. Tem pessoas que até gostam desse discurso. Nas redes sociais também esse discurso anda muito. Só que pessoas adultas que
vão compreendendo o seu caminho, então elas sabem que Deus ama, elas sabem que Deus as ama de todo o coração, como Ele demonstrou no coração misericordioso dele. Nós sabemos que o coração misericordioso de Jesus está entregue a nós, mas depois, o que eu tenho que fazer para viver esse amor, para purificar a minha conduta, o meu comportamento, os meus pensamentos? Cada um deve fazer a sua autoanálise. Por isso que não precisa viver a partir do medo disso, medo daquilo. Pode ser que algumas pessoas, por exemplo, estejam errando. Elas vão para o inferno para isso. O fato é que elas têm que caminhar. Porque Deus está oferecendo a sua misericórdia. Jesus está oferecendo a misericórdia para você. Por isso, vamos rezar. Vamos rezar. Deus Pai de amor e de bondade, fonte da bênção, fonte da graça, fonte da luz. Vós que enviaste Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Jesus que é só misericórdia. Jesus que tem o coração misericordioso. Jesus que nos ama, que é o mestre da vida. Ele esteja na tua vida, no teu coração, na tua casa, e te dê a paz que você precisa. Que você possa dizer também que a salvação entre nessa casa, como o carcereiro que pergunta: eu quero ser salvo. Então acredite em Jesus. E ele passou a lavar as chagas de Paulo e Silas. A salvação quer entrar na sua casa. E ela entra especialmente quando você serve, quando você faz o bem, quando você não perde de vista o irmão. Por isso, sobre a tua casa e a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre aquilo que você faz, dessa bênção que o Jesus misericordioso quer dar para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você vai continuando durante o dia, ligando para o 41-3221-6060, vai fazendo o seu pedido de oração. As meninas, o pessoal está sempre escutando você, querendo receber a tua ligação. E hoje, especialmente, eu quero fazer... Eu estou aqui, como eu disse, nos programas Despertar para o Amor. E a gente sempre fala da associação, Associação Evangelizar é Preciso, mas hoje eu quero fazer um pedido para você que ainda não colabora. É uma forma de estar sintonizado com tanta coisa boa que acontece. Por isso colabore um pouquinho, todo mês. Você que colabora, muito obrigado, muito obrigado. Aqui a obra Evangelizar é Preciso é uma obra acolhedora de muita gente, de muitos padres, muita coisa acontece aqui, gravações, caridade e assim por diante. Então é importante você se tornar um associado. 41-3221-6060. Depois disso, tem um programa Experiência de Deus, que você não pode deixar de acompanhar. Acompanhe sempre. E eu quero te dizer uma coisa ainda. Como eu dizia no início, nós precisamos decididamente ter o amor como centro do nosso anúncio. Então eu estou aqui hoje, nesse programa com a palavra, eu anunciei a palavra para vocês. Tem alguma coisa que produziu medo? Tem alguma palavra que produziu medo em você? Certamente não. Porque não precisa. Como dizia aquele teólogo que eu citei no início, um teólogo italiano,
nós precisamos parar de dizer que Deus castiga, porque Ele não castiga. Nós precisamos parar de colocar medo nas pessoas, porque não é isso que converte. Tem alguns até que dizem, depois que a igreja começou a falar em misericórdia, então muitas pessoas se perderam. Sim, as pessoas se perdem, as pessoas jogam fora a vida, tanto é que uma das palavras importantes de Jesus é: faça a tua vida valer a pena. E a igreja leva adiante isso, leva adiante esse amor. A igreja não é a igreja do medo, da dor. Parece que quando eu estou na igreja eu tenho que me privar de tudo, das coisas boas da vida, eu não posso experimentar nada. Isso se criou muito na mente das pessoas. Por isso, por favor, vamos juntos anunciar o amor de Jesus. Anunciar a fé em Jesus Cristo, como dizia a palavra hoje. A fé que transforma, a fé que muda a vida, a fé que faz com que a pessoa sirva. Como um outro texto, quando Jesus cura a sogra de Pedro, o que ela faz? Ela imediatamente levanta e começa a servi-los. Esse é o sentido. O sentido da cura é sempre servir. Por isso, sirvamos ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe, muita paz no seu coração. Um abraço do Padre Ezequiel e até o próximo encontro.